Hey, hello everybody, eu sou Adir Ferreira e hoje temos um vídeo de vocabulário / fluência / gramática. Eu vou te apresentar mais de 20 discourse markers que você pode usar no seu dia a dia para deixar o seu discurso, para deixar a sua fala mais fluente e mais elaborado, alright? Eu tenho aqui hoje a participação inusitada do Chris Wilson, você já conhece o Chris Wilson, você pode checar o canal dele aí na descrição do vídeo e lembra de já dar aquele joinha legal aí no vídeo, você se inscrever no canal se não tiver se inscrito e ativar as notificações, porque senão o YouTube não te entrega o conteúdo, alright? Lembra também que esse texto com áudio e a tradução está lá no blog, o link também está na descrição. Vamos começar? Então vai funcionar assim, o Chris Wilson vai ler os exemplos para vocês. Então a gente começa com o speaking of. I really like your shirt. Doesn't Harry have one just like it? Speaking of Harry, did he get the job he applied for? A gente usa speaking of traduzido como mas falando nisso, mas falando dessa pessoa, já que você mencionou. Então o diálogo traz I really like your shirt. Doesn't Harry have one just like it? Eu realmente gosto da sua camisa. O Harry não tem uma parecida com essa? Speaking of Harry, falando no Harry, did he get the job he applied for? Ele conseguiu o emprego para o qual tinha se candidatado? Então, speaking of é falando de. Quando você menciona alguém ou alguma coisa e a pessoa fala, falando nisso, aí já muda de assunto, ok? Então, speaking of. O próximo é by the way, incidentally, que quer dizer a propósito. So let's meet at 5 o'clock then. By the way, could you lend me some money to tide me over the weekend? Incidentally, could you lend me some money to tide me over the weekend? O exemplo traz, so let's meet at 5 o'clock then. Então vamos nos encontrar às 5 horas então. By the way, incidentally, could you lend me some money to tie me over the weekend? A propósito, você poderia me emprestar um pouco de dinheiro para tide me over? É um phrasal verb que significa me ajudar financeiramente, me dar uma mão, me dar uma ajudinha no fim de semana. Então, o over the weekend significa que eu vou passar o fim de semana com esse dinheiro que você pode ou poderia me emprestar, ok? Então, by the way, incidentally, é a propósito. Aí nós temos aqui 3 opções muito comuns para dizer na verdade, para você fazer uma correção. Nós temos actually, in fact e as a matter of fact. Olha o exemplo. Did you see the game last night? No, I didn't. Actually, the weather was awful, so we didn't miss anything. In fact, the weather was awful, so we didn't miss anything. As a matter of fact, the weather was awful, so we didn't miss anything. Did you see the game last night? Você viu o jogo ontem à noite? No, I didn't. Não vi. Actually, in fact, as a matter of fact, na verdade, the weather was awful. Então, o tempo estava horrível, so we didn't miss anything. Então, nós não perdemos nada. Porque o jogo foi ruim. Então, actually, in fact e as a matter of fact, a gente usa para começar uma frase para fazer uma correção ou fazer uma ênfase de alguma coisa. O próximo caso é in any case ou anyway, que quer dizer enfim. We didn't go away for the weekend because I had too much work to do. In any case, the weather was awful, so we didn't miss anything. Anyway, the weather was awful, so we didn't miss anything. We didn't go away for the weekend because I had too much work. Nós não viajamos no fim de semana. Então aqui go away é viajar, sair por um período pequeno de tempo. We didn't go away for the weekend. Nós não viajamos no fim de semana because I had too much work. Porque eu tinha trabalho demais. In any case, anyway, enfim, the weather was awful. Olha lá de novo, o tempo estava horrível. So we didn't miss anything. A gente não perdeu nada. Então, in any case e anyway é enfim. O discourse marker bem usado é at least, que é pelo menos. Yes, it was a bad accident. At least nobody was killed, though. Tom's coming to the meeting, or at least he said he was. Yes, it was a bad accident. At least nobody was killed, though. Sim, foi um acidente feio. Pelo menos ninguém morreu.
embora. Então, a gente poderia traduzir em português como mas pelo menos ninguém morreu. Esse though aí no final da frase indica um mas. Você poderia também dizer but at least nobody was killed. O outro exemplo é Tom's coming to the meeting. O Tom vai vir à reunião. Or at least, ou pelo menos, he said he was. Ele disse que vinha. Então aí, at least, pelo menos. As I was saying, como eu estava dizendo, você vai retomar alguma coisa que você literalmente estava dizendo antes. Então, o exemplo traz As I was saying, if Mark gets the job, we'll have to reorganize the department. As I was saying, if Mark gets the job, we'll have to reorganize the department. Como eu estava dizendo, se o Mark conseguir o emprego, teremos que reorganizar o departamento. Então, eu estou retomando alguma coisa que eu estava falando. O próximo é on the whole. On the whole, no geral. On the whole, I think that women make better journalists than men. On the whole, no geral, I think that women make better journalists than men. Eu acho que as mulheres se tornam melhores jornalistas do que os homens. Elas são melhores jornalistas do que os homens. On the whole. O próximo é all in all, que é considerando todas as opções. I like both condos, but all in all, I think I prefer the one next to the cathedral. O exemplo traz, I like both condos. Eu gosto das duas propriedades, que é a abreviação de condominium. But all in all, mas considerando todas as opções, I think I prefer the one next to the cathedral. Eu acho que eu prefiro aquele perto da catedral. Então, all in all, considerando todas as opções. After all, muito usado também, que é no fim das contas. I think we should buy them. After all, we'll never find them cheaper than this anywhere else. I think we should buy them. Eu acho que a gente deveria comprá-los. Alguma coisa que está no plural. After all, no fim das contas, we'll never find them cheaper than this anywhere else. Nós nunca vamos encontrá-los mais barato que isso em nenhum outro lugar. Então, after all, no final das contas. Besides, além disso. I don't think I'm going to Nick's party. It's going to end very late. Besides, I won't know anybody there. I don't think I'm going to Nick's party. Eu acho que eu não vou na festa do Nick, não. It's gonna end very late. Vai acabar muito tarde. Besides, além disso, I won't know anybody there. Eu não vou conhecer ninguém lá. Então, besides, eu estou acrescentando um ponto no meu argumento. Besides, além disso, aqui você também poderia usar in addition to, ok? Besides ou in addition to. In addition to é um pouquinho mais formal. Basically que é basicamente, estou resumindo, estou dando uma visão mais curtinha de alguma coisa para alguém. Basically, my job involves computer skills and people skills. Basicamente, my job involves computer skills and people skills. O meu emprego envolve ter habilidade com o computador e habilidade com as pessoas. Olha a pronúncia de basically, não é um som de Z, não é basically. Ele tem só 3 sílabas. Basically. Obviously, é óbvio. Então, é claro, é muito evidente. Obviously, you can't get a real idea of life in Japan unless you speak the language. Obviously, you can't get a real idea of life in Japan unless you speak the language. Obviously, você não pode ter uma ideia real, verdadeira da vida no Japão, a não ser que você fale o idioma. Então, obviously. I mean é extremamente usado e significa quer dizer. Eu vou explicar alguma coisa. She's very selfish. I mean, she never thinks about other people at all. She's very selfish. Ela é muito egoísta. I mean, quer dizer, estou explicando, She never thinks about other people at all. Ela nunca pensa em outras pessoas de jeito nenhum, em absoluto. At all é uma negativa absoluta, em absoluto, de jeito nenhum, nunca. Otherwise quer dizer se não. Please try not to make a mess when you make the cake. Otherwise, I'm going to have to clean the kitchen again. Please try not to make a mess when you make the cake. Por favor, tente não fazer bagunça quando você fizer o bolo. Otherwise, senão, I'm gonna have to clean the kitchen again.
eu vou ter que limpar a cozinha de novo. Então, otherwise, se não. In other words, olha a pronúncia de other, não é other, é other. In other words, em outras palavras, eu vou explicar, eu vou esmiuçar, eu vou tornar uma frase mais fácil. A lot of people booed, and some people even left early. In other words, it was a complete disaster. A lot of people booed. Muitas pessoas vaiaram. And some people even left early. E algumas pessoas até mesmo saíram um pouco mais cedo. In other words, resumindo em outras palavras, it was a complete disaster. Foi um desastre completo. Então, in other words, você vai explicar, você vai resumir alguma coisa. Essa aqui é bem avançadinha, ó, que é as far as concerned, in regards to, ou regarding, que querem dizer no que se refere a. That's all you need to know about the travel arrangements. As far as accommodations are concerned, the options are living with a family or living in a dormitory. In regards to accommodations, the options are living with a family or living in a dormitory. Regarding accommodations, the options are living with a family or living in a dormitory. That's all you need to know about the travel arrangements. Isso é tudo que você precisa saber sobre as informações da viagem. As far as accommodations are concerned, no que se refere às acomodações, aonde você vai ficar, the options are living with a family or living in a dormitory. As opções são morar com uma família ou morar numa república, no lugar onde os alunos compartilham o quarto. Então, aqui você também pode dizer in regards to accommodations ou regarding accommodations, que é a mesma coisa, é usado da mesma forma. Então, as far as concerned, in regards to ou regarding é com relação a, no que é importante a isso. That is to say, que você pode também dizer that's to say, e podemos traduzir em português como isto é, você vai explicar alguma coisa. The government is going to help first-time buyers. That's to say, they're going to make mortgages more easily available. The government is going to help first-time buyers. O governo vai ajudar as pessoas que estão comprando pela primeira vez. That is to say, that's to say. Isto é, eu estou explicando. They're going to make mortgages more easily available. Eles vão tornar as hipotecas, o financiamento, disponíveis mais facilmente. Então, that is to say ou that's to say é, isto é, você vai explicar. E a nossa última é on the one hand ou on the other hand, que é por um lado ou por outro lado. O the aí é opcional, mas eu geralmente vejo pessoas usar o the. Olha o exemplo. On the one hand, more young people today carry knives. On the other hand, the total number of violent crimes has dropped. Então nós temos on the one hand, por um lado, more young people today carry knives. Mais jovens hoje carregam, estão com facas. On the other hand, na outra mão, por outro lado, the total number of violent crimes has dropped. O número total de crimes violentos baixou. Então, você faz um ponto, depois você pode argumentar esse ponto. On the one hand, on the other hand, ok? Então, terminamos aqui. Lembra que você pode ter todo esse conteúdo lá no blog, as frases, o áudio. Lembra de dar aquele like super legal aqui, se inscrever no canal se você não estiver inscrito ainda. E se você estiver inscrito, muito obrigado. E lembra de ativar o sininho do YouTube para você não perder nenhum conteúdo nosso, ok? A gente se vê em breve.